Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para o alerta agroclimático desta segunda-feira, hoje dia 15 de julho de 2019. Com relação às chuvas aqui no Brasil, uma frente fria se encontra sobre Santa Catarina e também sobre o leste do Paraná, sul e leste do Paraná, onde levará muitas chuvas nesse início de semana, não só para Santa Catarina, mas também em grande parte do Paraná, podendo também atingir algumas áreas mais ao norte do Paraguai, extremo sul do Mato Grosso do Sul e faixa leste de São Paulo. Deveremos ter chuvas mais na região da Grande São Paulo, ali na região sudeste de São Paulo, na região da capital e alguma coisa um pouquinho mais para o interior, ali na região de Campinas, também deve ter alguma ocorrência de chuvas, principalmente nessa terça-feira em São Paulo. Já nas demais regiões do Brasil, como todo o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, assim como em toda a região do Mapitobá, o tempo se encontrará aberto e sem nenhuma possibilidade de ocorrências de chuvas, como a gente pode ver aqui nos mapas de pêntadas, né? Chove apenas na faixa litorânea do Nordeste, o que é normal para essa época do ano, em bons volumes até, tá? E com relação ao resto da semana, a tendência é que, apesar da frente fria estar provocando chuvas nesse início de semana, né, no sul do Brasil, em algumas áreas de São Paulo, como eu bem disse, a tendência é que todo o restante da semana seja marcado pelo retorno do tempo seco, até mesmo na região sul do Brasil, ou seja, sem nenhuma possibilidade de ocorrência de chuvas. No entanto, os modelos começam a sinalizar a possibilidade de chuvas generalizadas. Dá uma olhada no mapa dessa terceira pêntada, chuvas lá para o dia 25, 26, ou seja, no final da próxima semana, chuvas bastante expressivas sobre o estado de São Paulo, sul de Minas, sul e Triângulo Mineiro, bem como também no sul de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Ou seja, na virada do mês teremos mais chuvas, assim como ocorreram no começo do mês agora de julho, chuvas bastante generalizadas e até com bons volumes sobre grande parte da metade sul do Brasil, ou seja, o mês de julho deverá registrar chuvas bastante expressivas ou até mesmo bem acima da média em toda a metade sul, por conta desses dois grandes episódios de chuvas, um que foi lá no começo do mês e agora fechando o mês, ou seja, no final da próxima semana, o retorno das chuvas em grande parte da região da metade sul do Brasil. Porém, não há previsões de frios extremos, as temperaturas até sobem um pouquinho sobre a região central do Brasil, porém, há grandes chances de ocorrência até de geadas no extremo sul do Rio Grande do Sul, bem como na Argentina e Uruguai, devido à entrada de uma nova massa de ar polar. Não há nenhuma possibilidade de frios extremos nas áreas produtoras de trigo, cana e café do estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, ou seja, não há previsões de geadas para nenhuma região do Brasil, a não ser no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na divisa com o Uruguai, agora nessas duas próximas madrugadas. Seriam restritas à região da Campanha, à região da fronteira sul e até mesmo na fronteira oeste, podendo ter um outro episódio aí de frio um pouquinho mais intenso. Tá ok, pessoal? Isso é sobre o Brasil. Agora, se você quiser continuar ouvindo, vamos falar um pouco mais sobre os Estados Unidos. Há previsões de chuvas para os Estados Unidos agora, nesses próximos dias, ou seja, a semana ainda será marcada por chuvas em grande parte do meio oeste americano. Não serão chuvas tão generalizadas, mas serão chuvas em grande parte da região
das áreas produtoras do meio oeste americano e também do sul e leste dos Estados Unidos, pouquíssimas chuvas na faixa mais oeste dos Estados Unidos, e essas chuvas, esse tempo nublado, mantém uma condição não tão favorável ao desenvolvimento das lavouras. Porém, assim como vai ocorrer na última semana aqui de julho aqui no Brasil, onde teremos chuvas mais generalizadas, também ocorrerão chuvas bastante generalizadas e até mesmo em grandes volumes na virada do mês lá nos Estados Unidos. Ou seja, aquela previsão que teria de tempo um pouco mais aberta e até mesmo com uma ou outra estiagem sobre Estados Unidos, o fato da região central do Pacífico está ainda um pouco mais quente, isso mantém uma condição extremamente favorável à entrada de frentes frias nos Estados Unidos e, com isso, previsões ainda de muitas chuvas. Essas chuvas mantêm uma condição totalmente adversa ao desenvolvimento das lavouras de soja e milho, por isso a Rural Clima hoje não consegue trabalhar ou acreditar na possibilidade de uma produção, uma produtividade de milho, como a USDA falou, acho que na quinta ou sexta-feira, não me recordo, no relatório dela, se foi na quinta ou na sexta, acho que foi na sexta-feira, o relatório falando que a produtividade média para os Estados Unidos ainda se mantém em 11,7 toneladas por hectare de produtividade de milho. A gente não acredita nisso, acreditamos numa produção bem inferior a isso. Tá ok? Com relação às sojas, ainda mantemos uma produtividade relativamente boa, porém bem abaixo do que foi a do ano passado. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente início de semana e até amanhã no nosso próximo alerta.